Reuniversidade X, última aula 72. Muitos já se perguntaram por que o mundo é como é. Então vamos lá. Imagine que fosse possível destruir tudo que Deus executou e reconstruir de outra forma. Sabe qual seria a conclusão? Que a criação é exata. O fato é que tudo seria praticamente igual, ainda que lutássemos contra. É preciso entender que é a dualidade que traz equilíbrio cósmico. Ou seja, se a vida fosse feita só do bem ou só do mal, não haveria escolha. O mundo que Deus criou é aquele em que só interfere quando há unidade, e é por isso que hoje ele não interfere individualmente com privilégios, pois caso o fizesse, iria ferir a sua justiça. Nesse contexto, a eclosão dos demônios surgiu para as interferências diretas no princípio da criação, quando Deus se manifestava, e também para possuir pessoas que escolhem o mal nos dias de hoje, inclusive. A precisão da criação também é observada na biologia dos seres vivos, que apresenta total equilíbrio de capacidades físicas e cognitivas entre as espécies. Até a nossa limitação cerebral é exata. Deus foi cirúrgico e matemático. Inclusive, a proporcionalidade da gravidade tem exatidão para que o universo não entre em colapso. A gravidade é tão forte quanto precisa ser, e se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer ao acaso? Percebe a exatidão da criação? O Criador é real, é aletheia, palavra grega que significa verdade e coerência. Deus criou o mundo imperfeito e dual no quesito evolução humana até a transformação global. Nós transformaremos o mundo, um fato que está conectado à Agenda 2030. Ainda sobre a exatidão da criação, vamos refletir. E se Deus não tivesse escolhido uma nação? Se ele fizesse as 72 nações sem interferir em uma, não haveria na história o brilho do seu poder, nem a sua plena revelação, a beleza e a grandeza das interferências que todos conhecemos. Tudo tem um tempo, um propósito. Da forma como o Criador fez, os pagãos se salvam primeiro e os judeus chegam depois de passar pelo crivo do ego de terem sido escolhidos primeiro e aparentemente exclusivos. Então, por que Deus fez o ego? Ora, a teologia é unânime ao afirmar que Deus é onisciente. Portanto, obviamente, o mal não é a ausência de Deus, mas a liberdade do homem, criatura, de negar, ser contrário, de escolher andar sozinho e dividir. O monossílabo de diabo significa justamente divisão, que é necessária para haver liberdade de escolha, para que o eu individual decida livremente amar e crer. Sem ego, seríamos como fantoches obedecendo a comandos. É através da existência do mal que o Criador evidenciará onde está o verdadeiro amor, que só existe após vivenciar o mal. Quando lutamos contra o ego, alcançamos a unidade, e quem não está disposto a vivê-la não está qualificado para o reino, pois somos como dispositivos que precisam estar conectados ao mesmo servidor. Você já deve ter ouvido a frase, maldito o homem que confia no homem, o que é uma tradução completamente errada. O princípio do amor de 1 Coríntios 13 é amar, confiar. Por isso, o correto é, maldito o homem que confia em si mesmo. Ou seja, precisamos andar juntos. Mas e quem criou Deus? Primeiro precisamos entender o que é criação. Ser criador é, na verdade, um título e não um nome. Antes de ser Deus, ele é incriável. Portanto, para nós ainda limitados em 10% do cérebro, ele é incognoscível. Ainda assim, podemos conhecê-lo antes de morrer e acessar a onisciência. Acontece que para criar o zero, o absoluto, o incriável é retraído nele mesmo. Isto é, antes de ser criador, ele é incriador. Depois o zero se torna um e então ele é criador. Portanto, a pergunta quem criou Deus não faz sentido, pois na verdade não existe o falso tempo Cronos. Ele é a própria existência. Criar é algo que ele faz depois de ser. Ele desenvolveu a possibilidade de criar. E assim encerramos as 72 aulas da Reuniversidade X.
que todos vocês, formados, e outros milhares que se juntarão a nós até 2040, produzam tão numerosos frutos quanto a escola de Jesus do primeiro século.